Queridos irmãos, queridas irmãs, mais um encontro para o estudo do Evangelho de João. Conforme vocês estão vendo, estamos em outro cenário, estamos em outro estudo. Por circunstâncias, não podemos gravar hoje na nossa sala, mas isso nada vai impedir de nós estudarmos o nosso Evangelho de João. Vamos para a aula de número 43. Estamos iniciando agora o capítulo 15 do nosso estudo do Evangelho de João. E louvamos ao nosso Deus por esse feito. Veremos hoje apenas 12 versículos, os primeiros 12 versículos dos 27 versículos que compõem esse maravilhoso capítulo, pleno em informações e revelações maravilhosas para cada um de nós. Dê uma pausa no seu vídeo, leia o texto, para que você tenha mais condição de aprender as coisas novas que o Senhor vai revelar a você, o que Ele já revelou a mim. E nós juntos vamos fazer um estudo precioso. O capítulo 15, ele se inicia com uma metáfora de Jesus, a qual ele quer exemplificar para o povo simples que o assistia, sobre a união entre ele e seus discípulos. Ou seja, como se dá e como é mantida a nossa união com Cristo. Isso é muito interessante. Para a melhor compreensão dessas palavras de Jesus, nós temos que recorrer ao Salmo 80, do versículo 8 ao 16, e o livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Lendo esses dois textos, vocês vão observar que eles relatam Israel como sendo a videira de Deus. Porém, como Israel não cumpriu os propósitos designados por Deus, e pela sua falta de frutos, de critérios com a aliança de Deus, foram julgados por Deus. E após esse julgamento feito por Deus, Israel teve seus galhos cortados, como nos diz o texto. E nós, as nações gentílicas de um modo geral, fomos enxertados na videira verdadeira, fazendo assim parte do povo de Israel. Então assim, nós passamos a ser povo de Deus. Não éramos povo e passamos a ser povo. Nós podemos então dizer que Jesus veio com a missão de nos enxertar como ramos à família de Deus, à videira verdadeira que é Jesus. Só que preste atenção, a regra continua valendo para todos, tanto para os galhos verdadeiros, o povo de Israel, quanto para todas as nações gentílicas que se tornaram agora povo de Deus, que foram enxertados, que regressam de ser frutífero. A regra é clara. Se não for frutífero, será cortado. Não tem parte com Deus, como nos diz o versículo 2. Bem, apesar da metáfora em questão, nós devemos atentar para um fato de que o entendimento transmitido por essa metáfora de Jesus é literal. Ou seja, nenhum ramo infrutífero, nenhum crente infrutífero pertence a Cristo. Assim como nenhum ramo, nenhum crente que estando em Cristo permanece sem fruto. Jesus, ele é muito claro ao afirmar que os ramos que produzem frutos serão cuidados, para que possam produzir mais frutos. E o cuidador quem é? É o dono da videira, é o dono da vinha, é Deus, o nosso Pai, quem cuida de cada um de nós. Mas o que vem ser esses frutos que nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo? Com base no contexto dessa metáfora, nós podemos aferir que esses frutos podem ser, primeiro, ele pode estar se referindo ao fruto moral, referindo-se à obediência que é devida a Deus,
O que é bem claro no versículo 10, quando ele diz que só pertence à videira, que só pertence a ele, aqueles que guardam os seus mandamentos. Segundo, esses frutos ao qual Jesus está se referindo podem ser também a obrigatoriedade da glorificação a Deus, coisa que o povo de Israel não fez, por isso foi cortado. Sabemos que a forma de glorificar o nosso Deus é proclamando os seus feitos junto a toda e qualquer pessoa ou povos que não conhecem. Isso é um mandato para todos nós. O terceiro ponto pode se referir, em terceiro ponto, o que agrada a maioria dos teólogos, significa que esses frutos se referem aos frutos do Espírito Santo. Bem claro, né? Ou seja, todos aqueles que estão ligados a Jesus devem ter uma vida de santidade, uma vida inteira dedicada ao Senhor Deus. E esses frutos é que vão nos identificar como servo de Jesus. No versículo 3 ele vai dizer, vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. Aqui se vê uma referência ao ministério de Jesus, cujo objetivo era a libertação de pecadores. Então, pelo ensino da palavra, nós somos libertos. A palavra é a poda, é a palavra que nos mantém limpos. E Timóteo nos confirma esse fato quando nos diz que a palavra é útil para ensinar, é útil para repreender, a palavra é útil para corrigir e útil para educar na justiça de Deus. Ou seja, o propósito da Escritura, o propósito da palavra, é que o homem seja perfeito diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ora, se a palavra é útil para fazer o homem perfeito, então ela nos limpa de todos os pecados, nos traz vida de retidão diante de Deus. Mas Jesus não é a palavra? Sim. Então, só ligados a Jesus que nós vamos ser obedientes à palavra, que nós vamos ter essas características que a palavra propicia. Isso acontece também porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Pois o propósito das Escrituras, segundo Jesus está falando aqui, é que sejamos perfeitos diante de Deus. Sabemos que essa perfeição não vamos alcançar nessa vida terrena, mas o Senhor Deus, o nosso Pai, Ele quer notar em nós a busca dessa perfeição. E é nessa perfeição que nós vamos ser habilitados para toda boa obra. Na busca dessa perfeição é que seremos frutíferos. Agora, não existe a menor possibilidade de ser frutíferos sem o Espírito Santo que nos conduz a bons termos para agradarmos Deus, nosso Pai. O versículo 4, por sua vez, nos esclarece de uma forma muito cristalina que para ser frutíferos temos que permanecer em Cristo. Um galho solto colocado no varal jamais vai produzir uvas, não é verdade? Um galho solto representa, nessa metáfora de Jesus, a vida de um pecador, de uma pessoa que não quer se ligar, se submeter a Jesus. É um texto interessante, né? Bem claro, bem didático. Um galho solto não produz fruto. Pode até produzir algum tipo de obra, mas vão ser obras que não serão obras aceitas por Deus Pai, porque não vem do Espírito Santo, que é que nos conduz, que nos move a produzir frutos que agrade a Deus, as chamadas boas obras, as quais são aceitas por Deus o Pai. Bem, como o Espírito Santo faz isso? Ele faz a partir da obra concluída de Jesus na cruz. É pela cruz que somos salvos, pela cruz que somos justificados, pela cruz que somos santificados. E quem não tem o Espírito
é uma pessoa que não foi salva. E a pessoa que não foi salva não tem parte com Jesus e, portanto, não tem a menor condição de produzir obras que agrade a Deus, porque não está ligado a Jesus. Muito simples, né? Versículo 5, Jesus repete mais uma vez. Ele esclarece bem a metáfora que está dirigindo a nós. Ele diz que ele é a videira, nós somos ramos, e o ramo fora da videira é totalmente inútil. Não existe a menor possibilidade de nós, os ramos, produzirmos alguma coisa sem que estejamos ligados ao tronco da videira. Ele diz claramente, sem mim nada podeis fazer. Interessante, né? Veja bem, o termo permanecer, presta atenção, ele é repetido 11 vezes, do versículo 4 ao versículo 10. Significa que isso é um assunto importante para Jesus. Toda vez que você vê um termo sendo repetido na Bíblia, é porque é algo importante. Então preste atenção. 11 vezes são repetidas a palavra pertencer, que significa estar ligado, significa ser incluso. Pertencer significa ter comunhão com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Pertencer significa ter intimidade, significa ser submisso. O que Jesus está nos dizendo, repetindo e sendo enfático, é que nós, os homens, se não permanecermos verdadeiramente em Cristo, não temos vida. Podemos pertencer a uma igreja, ser membro de igreja, ir ao culto, orar, mas não temos parte com Deus da forma com que Ele exige de cada um de nós. Isso é sério. E é ligado a Jesus que nós temos vida. E onde não tem vida, vai ter o quê? Morte. No versículo 6 ele vai dizer que o ramo que não está conectado à videira, que não está conectado a Cristo, só serve para ser queimado. Não serve para mais nada. Uma informação dura, mas verdadeira. Essa informação deve alertar a igreja para o cumprimento da obra missionária. Trazer essa notícia às pessoas. Meus irmãos, você já viu algum galho, um pedaço de tronco de videira? Ele é todo torto. Ele não tem habilidade, ele não tem utilidade para uma marcenaria. A não ser para uma fogueira, para uma lareira. O ser queimado aqui nesse versículo só serve para ser queimado, se refere à condenação, à morte eterna. Quem não dá fruto só serve para ser queimado, arrancado e ser queimado. É duro essa palavra. Versículo 7, ele dá uma informação importante. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Obviamente, a gente vê aqui que essa garantia, pede o que quiser que vai ser feito, se refere aos 11 discípulos leais, aqueles que se tornaram seguidores irrestritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que abandonaram tudo na vida para seguir Jesus. Assim ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feitos. Se refere a todo aquele que dedica a sua vida ao Senhor Jesus de forma irrestrita. Coloca Jesus em primeiro lugar. Segue a Cristo em total dedicação. No versículo 8 vem uma informação muito interessante. Jesus nos diz o seguinte: nisto glorificado é o meu Pai, quando deres muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que informação interessante. Veja bem, a presença do fruto, a presença do Espírito Santo em nós, que produz fruto, vai evidenciar que somos de fato os discípulos de Jesus. E cada vez que eu produzir fruto, eu glorifico a Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja,
Os frutos que produzimos é que vão mostrar de fato que eu sou discípulo. E tem mais, presta atenção. A ausência de fruto é um motivo para questionarmos se uma pessoa realmente salva. Um crente verdadeiro, ele produz frutos. Ele produz os frutos do Espírito. Eu lembro que na última aula eu falei sobre o fruto do Espírito para você. Eu te lembro que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, humildade, domínio próprio, bondade, fidelidade. E o crente que na sua vida diária não manifesta o fruto do Espírito, ele não está glorificando a Deus. Quem produz, glorifica a Deus, como nos diz o versículo 8. Versículo 10. Se guardarmos os seus mandamentos, nós permaneceremos no seu amor. Assim como Jesus guarda o mandamento do seu Pai e permanece no amor do Pai. Essa é uma advertência que Jesus já fez no capítulo 14, do versículo 15, 21 e 23, que provamos que amamos Jesus, provamos que temos amor quando guardamos os mandamentos. Há uma estreita relação, obedecer, guardar mandamento, mostra amor, mostra cuidado. A relação entre amor e obediência está claro. Quem ama, obedece restritamente. Se eu amo, eu obedeço Jesus. E obedecendo, que eu provo a todos que eu amo nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Jesus deixou claro em outros capítulos passados que essa obediência a Ele só é objetivada a partir do Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não tem a menor condição de entender Cristo, de querer as coisas de Cristo e muito menos obedecer a Cristo. Por isso que na aula passada ele fala que ele ia voltar por Pai, mas não ia nos deixar sozinho. Ele ia deixar conosco o Consolador, o Espírito Santo, que tem a função de nos conduzir a uma vida não só de obediência, mas uma vida inteira consagrada a Deus, a uma vida de paz e uma vida de alegria. E somente a partir daí, a partir do momento de ter o Espírito Santo, é que nós temos condição de ser frutíferos. Bem, o Jesus diz também aqui o que está registrado no capítulo de Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde temos a afirmativa de que a marca dos seus discípulos seria o amor. E que o padrão de amor do crente é o amor ensinado por Jesus, ou seja, o amor sacrificial. Esse é o padrão de amor dado por Jesus e exigido por Jesus. Não é qualquer forma de amor. Queridos, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu me esforcei, apesar de algumas mudanças, de alguns contratempos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, das várias revelações que foram feitas. E eu quero que você veja essa aula de novo. Anota suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail e nós teremos o maior prazer de responder as suas dúvidas dessa aula ou de outro aspecto da Bíblia, de qualquer outra passagem da Bíblia que você não tenha entendido. Eu te peço, use essa aula para ganhar alguém para Jesus. Seja um missionário a partir do estudo do Evangelho de João que nós temos feito com você. Seja frutífero no reino. E a paz de Deus será sobre ti, meu irmão.